Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos fazer reverência na casa do Senhor, porque agora é um momento de culto, que na verdade todo momento é de reverência. Mas a hora da mensagem é a hora que Deus vai falar conosco. A hora da oração a gente fala com Deus. E quando a gente lê a Bíblia e reflete, Deus está falando conosco. Então é um momento muito sério. Hoje eu vou começar essa mensagem fazendo uma pergunta muito séria para mim, para Gibson, para Ricardo tá ali atrás, para todos nós. Que nós precisamos ser dada para nós mesmos, respondida. Contar comigo, com você, de verdade, sem dúvida. Deus pode olhar para mim e falar, eu estou contigo, de verdade. Sem dúvida, de fato. Porque a gente com muita irresponsabilidade. Sinceramente, eu acho isso. Eu acho que o Evangelho é uma coisa tão preciosa, tão preciosa. Deus mandou o Filho dele, o único Filho ao mundo, para resgatar a humanidade, e a gente faz gracinha com o Evangelho. Deus teve uma proposta de restaurar, resgatar a humanidade, uma coisa tão séria. Morreu na cruz, deu seu sangue por nós, e a gente, às vezes... Deus pode contar. Essa pergunta vai nos acompanhar durante esse culto, e é muito importante que ele acompanhe a gente essa semana. Deixa eu começar contando para vocês uma história. Dietrich Bonhoeffer, ele foi um teólogo, pastor alemão, pastor da Alemanha. Obrigado, Deus. Ele nasceu na Alemanha, então, né? Aos 33 anos, ele foi para os Estados Unidos. 33 anos, ele foi para os Estados Unidos. No início da Segunda Guerra Mundial. E ele foi para os Estados Unidos antes de começar a Segunda Guerra Mundial. A guerra começa. Ele já estava nos Estados Unidos e resolve voltar para a Alemanha. E ele resolve voltar para combater o regime nazista. Bonhoeffer não se acovardou, não ficou na sua zona de conforto. Ele não se curvou ao sistema, como fazem hoje muitos pastores, muitas igrejas, muita gente que se diz crente, que apoia regime diabólico, como no Brasil acontece. Hoje nós temos no Brasil um regime diabólico nos governando, e tem muita gente que apoia e faz gracinha falando de conta que não tem nada a ver. Como que nem tem nada a ver um regime que apoia tudo que a gente não acredita? E como não tem nada a ver? Um regime que é frontalmente contra os valores do Evangelho. E que combate, inclusive, o Evangelho. Que persegue pastores e padres e quem prega o Evangelho. Como não tem nada a ver? E tem gente que se diz crente que apoia uma desgraça dessa. Então, Bonhoeffer exatamente agiu dessa forma, se rebelou contra isso, contra um regime diabólico que era o nazismo. Ele liderou a igreja confessional, que era a área de resistência cristã. Uma decisão difícil, corajosa, de crente comprometido, porque é assim que crente faz. Servo de Deus, praticante do Evangelho. Por isso ele foi preso pela Gestapo em 1942. Mas vocês acham que a prisão calou Bonhoeffer? Não, porque dentro da prisão ele continuou dando testemunho do Evangelho, até os prisioneiros e os guardas da prisão. É ou não é um homem crente? É assim que crente faz. Ele pagou um alto preço por isso, por não negociar nem relativizar os valores do Evangelho. Ficou conhecido como agente da graça. Porque ele viveu, experimentou no dia a dia de sua vida o conceito da graça discipuladora, combatendo a ideia enganosa
do que muita gente vive hoje, essa graça barata. Aí vocês me perguntam, Moisés, qual a diferença que tem dessa graça discipuladora para a graça barata? Graça discipuladora, meus irmãos, é aquela que pode nos custar a vida aqui na terra. Isso é graça discipuladora. É a graça que exige sacrifício de mim e de você, qualquer um de nós. Porque foi a graça que veio justificar o pecado. Agora a graça barata, essa é a graça muito pregada nos púlpitos hoje em dia. Graça de coach. É aquela que muita gente diz que usa e diz que é cristão para ficar na zona de conforto, sem dedicar sua vida a outro. Sem obras, sem fazer o que Jesus faria. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele tinha chegado perto da irmã Eliane e falado com ela. O que está acontecendo no seu pé, minha querida? Porque eu preciso fazer por você alguma coisa. Isso é graça discipuladora. O resto é graça barata. Bom, Ralph foi muitas vezes aconselhado nessa situação a fazer assim, cara, você precisa, camarada, sobreviver porque você é uma voz importante para a gente. No futuro nós vamos precisar de você. E aí Bonhoeffer respondia assim, não terei direito a participar da reconstrução espiritual do meu país no futuro, se hoje eu não compartilhar com o meu povo das provações, das angústias, das aflições que eles sofrem. Não posso ficar no bem bom hoje para depois usufruir. Ele foi executado, enforcado no campo de concentração Flossenbürg, lá na Alemanha, numa manhã de 9 de abril de 1945, um mês depois a guerra acabou. O cara é enforcado em maio, ele é enforcado em abril, a guerra acaba em maio. No apagar da luz da guerra, um servo de Deus dessa magnitude é enforcado por um regime diabólico, perde o seu corpo humano, mas Deus tem dessas coisas, né, que a gente não alcança. Como é que pode um mês só para acabar a guerra, o cara é enforcado? Consegue entender isso, mano? Difícil, não é? Deus queria para ele coisa, né? Exato. Que faz uma pessoa se tornar tão digna da confiança de Deus assim, e ele tira ela da guerra. Que faz Deus decidir dizer, né, pessoa, eu depositarei uma missão muito especial, mas depois eu a levarei. Sabe por que é a resposta para isso? Porque Deus aposta em pessoas que nunca de coisa assim, está cheio de não entrega. Deus não entrega propósitos extraordinários para pessoas talentosas. Presta atenção. Deus não entrega propósito para pessoas competentes. Deus não entrega coisas grandiosas para pessoas dotadas e bem habilidosas. Deus entrega propósitos para pessoas confiáveis, pessoas fiéis, íntegras de caráter. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é assim. Pessoas que enfrentam mal têm aval de Deus para cumprir missões especiais. E Deus confiou uma missão extraordinária a um homem muito especial na Bíblia. O cara não um versículo. Não tem na Bíblia uma citação, uma fala registrada
palavra disse fulano, nenhuma palavra. Mas as ações falam alto até hoje em nossas vidas. Ele não deixou escrito nenhum ensinamento, mas sua vida se tornou um exemplo para qualquer pessoa que quer se dizer crente seguir. Ele não tinha uma gota, mas ele deu ao seu filho a linhagem de dignidade de um verdadeiro rei. Ele não era guerreiro, era um homem pacífico, mas protegeu com uma ferocidade impressionante o Salvador da humanidade. De quem que eu estou falando, gente? Muito bem, meu Deus. José, pai humano de Jesus. Interessante, mas José é um homem silencioso, sabe? Ele não realizou milagres, ele não fez sermões. José não tinha uma posição política, senhor. O cara era um carpinteiro, não tinha fama nenhuma, mas ele tinha uma coisa chamada caráter. Deus olhou para ele e disse: eu vou confiar a você, meu filho, enquanto ele estiver na terra. Poderoso Criador do universo. Deus, Criador do universo, confiou o seu único filho aos cuidados de um carpinteiro. Você está vendo porque eu não gosto de título? É verdade. Que é trem de gente que não é crente? Pastor, apóstolo. Isso é coisa de gente que está muito apegada em coisa do mundo, gente. Aí Deus olha para o cara e fala: aquele carpinteiro ali, ó. Aí é a ele que eu vou entregar a educação, a criação do meu filho. Pense numa coisa impressionante, gente. Esse Criador pergunta hoje a mim e a você: eu posso contar contigo no que eu preciso fazer na terra? Eu vou ler só um versículo da Bíblia, só um. Só um versículo, está em Lucas 3:23. Você não precisa nem abrir sua Bíblia. Não precisa nem abrir. Porque é só um versículo, só quero que você preste atenção no que Lucas escreve. Porque Mateus fala da genealogia de José. Lucas fala da genealogia de Maria. Lucas fala assim: Jesus estava com cerca de 30 anos, estou lendo na versão da Bíblia Viva. Jesus estava com cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério público. Jesus era conhecido como filho de José. Jesus era conhecido como filho de José. Vamos conhecer esse José hoje melhor. Eu tinha ninguém que falar sobre José, não é verdade? Dificilmente. Pai querido, soberano Deus, Pai eterno, Pai bondoso, nosso Pai e Pai do Senhor Jesus. Olha que prestígio que nós temos. O Senhor que nos tirou da condição de servos e nos tornou filhos. Em tempos, Pai, em que a família tem sido trajada, a família criação sua, tem sido trajada diariamente, Pai, essa tua criação tem sido atacada, ferozmente combatida, Senhor, violentamente deturpada em valores do mundo. Nos use, Pai, como agentes de resistência em favor das famílias, dessa tua criação tão vital para o mundo, Senhor. O inimigo sabe que ela é vital, por isso que ele tenta destruir a família, Senhor. Porque se ele destruir a família, ele destrói a sociedade. Sabe disso, Senhor. Por isso, Senhor, fale essas vidas. Através desse seu exemplo. Benignidade, o Senhor sabe que é incapaz. Nos aperfeiçoe nessa manhã em nome do teu Filho Jesus.
Gente, a profecia messiânica, todos os profetas que falaram a respeito de Jesus, enfatiza que a profecia mais importante sobre o Messias é que ele precisava vir da tribo de Judá. Talvez você nunca tenha prestado atenção nisso. As bênçãos proféticas de Jacó, Moisés diz assim: cetro não se afastará de Judá. Significa dizer que Jesus precisava vir da tribo. É isso que Gênesis quer dizer: o cetro não se afastará de Judá. Todos os profetas, todos eles, profetizaram que a vinda do Messias, se fosse Messias, precisava vir da tribo de Judá, linhagem de Davi. Isaías 11:1, você vai ver isso. Você vai ver isso também em Jeremias 23:5. Samuel fala isso. Por isso Davi era da tribo de Judá. E aí surge uma questão teológica, preste atenção nisso. E aí surge uma questão teológica relevante, inquietante. Olha, Rick, eu vou precisar esclarecer isso aqui hoje para ninguém ter dúvida disso. É fato. José era da tribo de Judá, mas José não é pai biológico de Jesus. Significa dizer que Jesus não tem o DNA de José. E agora? Na cultura, pertencimento tribal é herdado do pai e não da mãe. Entenderam? Pertencimento tribal é herdado do pai, não da mãe. Mateus 1, ele vai trazer a genealogia de Jesus retrocedendo a Abraão, provando que Jesus era judeu. Abraão é a genealogia de Jesus desde Abraão. Jesus é hebreu, é descendente dos hebreus, ele é judeu. Lucas, pouca gente presta atenção nisso, que Lucas também traz uma genealogia completa, trazendo desde Adão até Jesus, provando que Jesus é humano. Adão era humano? Então Jesus era humano. Mateus deixa Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, até chegar no pai de Jesus, adotivo, José. Lucas descreve a genealogia de Maria. Adão a Jesus. Preste atenção. Numa coisa que só Deus poderia fazer. Vera, a senhora tem quantos anos de banco de igreja? Mais de 30 ou 40. É muito tempo. Agora preste atenção, irmã Vera. Se cita a genealogia de... Presta atenção. Se Lucas... Isso é muito importante. Se Lucas cita a genealogia de Maria, nós constatamos lá no verso 32 de Lucas 3, lá fala que Jessé gerou Davi. Davi era da tribo de Judá. Todos nós sabemos disso. Então Maria vem da tribo de Judá. Maria, porque ela era descendente de Davi. A mãe de Jesus, ninguém tem dúvida. Certo? Tem mais. Lucas diz que era parenta. Toda vez que eu vejo parenta, eu lembro de Caio Parenta. Não é? Parenta de Isabel. Elas eram primas. Está em Lucas 1:36. Isabel era descendente de Arão. Presta atenção nisso, que isso é muito bonito. Arão foi o primeiro sumo sacerdote.
Portanto, de Levi. Então Maria, se era da tribo de Judá, ela não era levita, certo? Sim ou não? Ora, era da tribo de Judá, ela não era levita. Entender, porque isso é muito bonito. Mas era permitido casamento entre tribos diferentes. Então, se eu sou da tribo de Judá, eu podia casar com outra pessoa da tribo de Levi. Então, olha a beleza teológica profunda disso. Jesus reúne em si o reinado prometido de Judá, por pai de pai. E ele reúne e mãe também. E ele reúne o sacerdócio perfeito, porque Maria tinha na sua família, parentela, a própria da tribo de Levi. Então, o Rei dos Reis, ele é Rei dos Reis e sacerdote eterno por definição de Deus. Duas coisas super importantes para a teologia bíblica. Mas José, não podemos tapar o sol com a peneira, ele não é pai de Jesus, biológico. Como é que ele então adquire a herança da tribo de Judá? Aí isso acontece através de uma coisa extraordinária, grandiosa. Para mim é uma das coisas mais maravilhosas que existe na vida, sinceramente. Um gesto de amor impressionante, chamado adoção. Por que eu tenho tanta admiração por adoção? Primeiro, porque eu fui adotado na família de Deus. Eu estava condenado aí pelo inferno, eu era servo do inferno. E Deus me adotou como filho. Coisa extraordinária. Segundo, filhos adotivos são normais, vamos dizer normais, mas eu diria filhos biológicos, são filhos nossos por obrigação, não tem jeito. E é tanta obrigação que para você que não quiser deixar a herança para ele, você tem que desertar. É um ato de extrema brutalidade, sim ou não? Então a adoção, filhos adotivos, são filhos do coração, coisa muito especial. E na cultura judaica, meu irmão, agora presta atenção, na cultura judaica, filhos adotivos legitima juridicamente a filiação à tribo do pai. Então, quando José assume legalmente Jesus, ele incorpora Jesus à descendência de Davi, a raiz de Judá. Então, entendo uma coisa maravilhosa. Então, José não foi uma escolha por acaso de Deus. José foi um homem muito especial, porque Deus tinha propósito na vida dele. E entenda uma coisa melhor ainda. Maria foi agraciada através da vida de José. Maria é, segundo a Bíblia, mais bem-aventurada entre as mulheres. Sim ou não? Foi isso que a Bíblia diz. Mas ela foi agraciada por causa do caráter desse homem, que não negociava absolutamente nada quando Deus determinava. Que coisa impressionante isso. Então José participa silenciosamente, cumprindo rigorosamente o determinado por Deus. Ele obedece de forma criteriosa à voz de Deus no plano da redenção. Poucos homens na face da terra seriam capazes de fazer o que José fez. Então hoje nós estamos celebrando o Dia da Família, não é? E esse homem extraordinário, extraordinário pai de família. Para mim, o pai de família mais exemplar que a humanidade já teve. Ele vai nos deixar 3 lições preciosas. Eu estava pensando sobre essa mensagem essa semana. Eu listei 18 lições de José, teológicas. Selecionei 3 para nós pensarmos. Primeira lição. Pense comigo.
Deus precisa contar com pais que entendem que filhos não são acidentes. Filhos não são dados para a gente cumprir uma missão, entendeu, Mário? Filhos nunca são acidentes. Nunca. Nunca. A gente pensa, foi um acidente. Independente da forma que eles foram gerados. Mas filhos são missões. Missão que Deus não dá. José enfrenta uma barra, meus queridos, que só pessoas cientes de missão podia suportar. Numa sociedade que ele vivia era patriarcal, onde a mulher era considerada adulta. Ela poderia morrer por apedrejamento. Como aconteceu no caso deles. E José recebe Maria como sua legítima esposa, porque ele não queria difamá-la. É Lucas narrando. Mateus diz assim: José não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao seu filho, Jesus. Olha que coisa linda. José recebe a missão de proteger o menino. Onde fala com ele: você vai proteger esse menino. Mas os antecedentes que acontecem entre isso é uma coisa impressionante, gente. Deus não lhe confiou a criança, uma criança qualquer, foi? Deus lhe confiou um projeto a ser protegido. E o maior projeto que a humanidade já viu. E Deus confiou a José esse projeto. Ele não era pai biológico, ele não transmitiu o DNA para Jesus, mas ele assumiu a total responsabilidade de obedecer tudo que Deus mandou ele fazer com uma determinação impressionante. E ele disse: eu quero cuidar dele. Sabe, meus irmãos, no reino de Deus, paternidade e maternidade não começa com sangue, não. Tem nada a ver. É por isso que eu costumo dizer. É por isso que quando a gente chama pessoas assim que a gente conhece, que é convertida, lavada pelo sangue cordeiro de irmãos, isso é muito profundo. É por isso que eu digo que dentro de igreja de Jesus não tem pastor. Tem irmãos, porque o pastor é só um, Senhor Jesus. Nós somos irmãos em Cristo. Porque isso é uma coisa muito preciosa, gente. Sabe por quê? Porque paternidade e maternidade não tem nada a ver com sangue, tem a ver com responsabilidade. Agora o mundo ensina o seguinte: maternidade e paternidade é gerar. As leis falam assim: você gerou, você é responsável. É ou não é? Mas a Bíblia nos ensina que é muito diferente. É responsabilidade sacrificial. Tem nada a ver com lei. É sacrificial, é ética, é moral. Quando o rei Herodes, uma questão diabólica, essa de matar as crianças até 2 anos. Pense num homem infeliz, matar crianças até 2 anos para pegar Jesus. José recebe a instrução de Deus em sonho. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Se eu for José, eu falar: Deus, o Senhor não é todo poderoso. O Senhor está mandando eu fugir. Aí eu Deus quer, independente do lugar que eu estou, Ele vai agir a meu favor. Não é assim que funciona com Deus. Deus Todo-Poderoso falou com José: foge, fuja. Gente, José se levanta de madrugada, imediatamente, não discute, não apenas obedece, porque assim, pessoas com quem Deus pode contar, entendem uma coisa: filhos são dádivas de Deus. E se são dádivas de Deus, é minha missão protegê-los contra qualquer coisa. Olha que coisa linda. Então José fala: vejam só, Herodes queria matar o Messias, e se ele conseguisse isso, era Satanás interrompendo a promessa. Sim ou não? O inferno queria inviabilizar o futuro, e entre o ataque do inferno e o propósito de Deus, tinha um homem especial. Olha que cara bacana, um homem reto, justo, bom, obediente, temente a Deus.
homem de verdade, totalmente submisso à vontade do seu Senhor. Homem com o coração entregue à missão dada a ele. Ele só respondia assim: conte comigo, Senhor. Conte comigo. Gente, o Deus de José é o mesmo de ontem, de hoje, sempre. Um vício. Um vício. Não pode agir entre o nosso Deus e o nosso filho. A ideologia maligna do mundo não pode nos separar de nossos filhos. A perdição não pode ter mais valor que a salvação. A confissão moral e a ética cristã não é superior aos valores do mundo quando pais e mães estão fazendo um anteparo. Deus é o mesmo que procura homens e mulheres para se colocar nessa brecha como escudos, para interceptar as flechas do diabo que vem contra nossos filhos. E esses pais dizem: eu já falei com meus filhos. Uma coisa, meus filhos. Eu vou no inferno. No inferno. Eu entro no inferno, porque Jesus estará à minha frente. Acreditem nisso. Amém. Glória. Enquanto eu viver, pais cristãos precisam dizer isso. Enquanto eu viver, meus filhos terão minha cobertura espiritual total, porque Jesus está à minha frente. Cuidar de filhos, meus irmãos, não é sustento, não é ensinar, é exemplo de vida. É não negociar de jeito nenhum os valores do reino de Deus. Então José abandona tudo, de conforto. Sabe por quê? Porque pessoas com quem Deus pode contar, eles não terceirizam o cuidado da sua próxima geração. Então acredite numa coisa: há um ataque espiritual feroz contra nossos filhos. O inferno, ele não baixa a guarda. Entenda uma coisa, querido, muito importante. Ser um grande missionário amanhã, uma pessoa vai fazer diferença no reino de Deus de forma extraordinária. É por isso que enquanto houver uma criança sentadinha ali, esperando o momento da oração na orla, é nosso dever de igreja manter o ensino independente de custo. Porque é nossa missão. Nós não sabemos o que essa criança vai ser. E José nos ensina: filhos não são apenas herança, filhos são campo de batalha espiritual de pais e mães que se coloca na batalha. Filhos nos aperfeiçoa, filhos nos santifica. Todo dia eu aprendo com meus filhos, todo dia. Pais comprometidos não são os que dão boa escola para filhos, boa alimentação, boa assistência. Pais comprometidos são aqueles que não deixam seus filhos espiritualmente órfãos. Eles são referências, são exemplos. São aqueles com quem Deus pode contar de verdade para fazer o seu reino ser sentido na terra como é no céu. Então José nos ensina isso de forma tão maravilhosa. Conte comigo, Senhor. Conte comigo. Segunda lição. Deus conta com pais e mães que exercem papel de sacerdócio dentro do seu lar. Lucas diz assim: José, Lucas 2,41, José levava anualmente Jesus a Jerusalém ao templo. Anualmente. Interessante. Ó, José não aparece na Bíblia pregando.
José vivia numa vilinha insignificante, sabe? Mas dentro da sua casa, Deus era o centro. Sabe o que é sacerdócio? Mas sacerdócio é isso. Todo dia Jesus era ensinado dentro de sua casa. Esse valor, essa prática, está, infelizmente, sendo perdida nos tempos atuais, acho que há algum tempo, sabe? Dia a dia. Pais que não são exemplos nenhum para os filhos. Pais que não se dão a respeito. Estou falando besteira? Pais que querem ter autoridade sem altar. Pais que querem ser respeitados sem ser exemplos. Pais que querem exercer liderança sem santidade. Isso é muito sério. Pais que querem filhos obedientes, mas eles não discipulam. Preste atenção. Muita atenção. Antes da igreja, tem lá. Antes do altar da igreja, tem o altar do lar. Antes do púlpito, Moisés. O seu exemplo que seus filhos precisam ver em tu. Antes do louvor, Gibson, Joseane, Fátima, Gerson, Evelyn, Lucas, Carlinhos. Antes do louvor, tem a dedicação ao reino. O resto é cantar. Antes da teoria, tem a prática. Jesus cresceu no exemplo de José. Porque filhos observam se pais oram. Filhos observam se pais são tementes ou não. Filhos observam se os pais pregam o evangelho ou não. Filhos observam os valores bíblicos que são praticados ou não. Filhos observam se as conversas dentro de casa são éticas, cristãs ou não. Filhos observam se as palavras ditas dentro de casa são edificadoras ou não. Filhos observam se Deus está na vida dos pais ou não. Se Jesus é o Senhor ou não. Se o Espírito Santo é ou não o orientador de nossas vidas. Se os pais andam no centro da vontade de Deus. Preste atenção nisso. Porque não reclame de seu filho se você não anda no centro da vontade de Deus. Você é um mau exemplo. Então José nos dá um exemplo de obediência. Olha que o anjo avisa, ele obedece. Deus manda ele receber Maria, Senhor, todos ele recebe. Deus orienta, fuja José. Ele não discute. Não, o senhor não é Deus? O senhor não é o cara? O senhor não é o maior de todos? Não, ele foge. Deus orienta, fuja, ele foge. Ele está lá no Egito, Deus fala, volte José. Ele volta. Em nenhum momento nós vemos na história bíblica José argumentando, questionando, impondo suas justificativas para Deus. Não é bem assim. Eu acho, não. Em nenhum momento José terceiriza, repassa para ninguém. Para ninguém. Nem para Maria. Para ninguém. A verdade que Deus me confiou. Assume a responsabilidade inteiramente, a tarefa que Deus para ele, como sacerdote do seu lar. Meus irmãos, isso é muito sério, gente. É porque às vezes a gente não para pensar assim, o peso social da responsabilidade que tinha sobre José. Presta atenção. Presta atenção no tamanho do caráter desse cara. Presta atenção. A sua noiva aparece grávida. Uma menina, saindo da adolescência, aparece grávida. Ele não sabe se o filho é dele. Olha aqui. Ele sabe de uma coisa. Meu não é. Não sabia?
A Bíblia não diz que ele não conheceu Maria até. Sim ou não? Daqui a pouco você vai ver o que eu estou dizendo direito. Ela chega e fala para ele: José, eu estou concebida. Estou grávida. Para acabar de complicar, ela fala: é do Espírito Santo. Como é que é, Maria? Filho de Deus me engravidou. O Espírito Santo me engravidou, eu estou grávida do Filho de Deus. Gente, o judeu não fala sequer o nome de Deus. Como é que vai entrar na cabeça de um cara judeu de que Deus vai engravidar uma mulher? Aí o anjo aparece para ele e fala: José, se acalme. Acalme. Mas você acha que a situação se normalizou quando o anjo fala para ele? Não, fala a verdade. Qualquer um de nós, quem ia entender isso? Eu acho que até o contrário, se fosse uma mulher. Uma mulher parece grávida, gente. E mas porque no caso dela era verdade, né? Mas ela justificando: eu estou grávida. E quem me concebeu foi o Espírito Santo, eu vou ser mãe do Filho de Deus. Numa cultura que nem o nome de Deus fala. Não era muito para a cabeça do cara? Então José fica, meus irmãos, numa situação, José, humilhante. Reputação do cara jogada no lixo, literalmente no lixo. A família dele reprova, a sociedade toda reprova, com certeza. Cabe a ele a decisão de acabar ou não com a vida de Maria. Estava nas mãos dele. Se ele cumprisse a lei, ela seria apredejada. Ele tinha que cumprir a lei ou engolir o orgulho dele. Ferido. Sabe o que ele prefere fazer? Acreditar pela fé. Isso é fé. Pela fé. Ele acredita, obedece às instruções. E isso lhe custa absolutamente tudo. Ponha na sua cabeça uma coisa: a obediência pode nos custar absolutamente tudo. Mas pessoas de caráter preferem e sabem que reputação tem a ver com o que os outros pensam. Mas caráter tem a ver com o que Deus pensa sobre nós e nós sobre nós mesmos. Porque a maioria das pessoas vive preocupada com reputação e não com caráter. Às vezes, olha o que eu vou dizer, às vezes Deus só pode contar conosco se nós não tivermos preocupação com a famigerada reputação. Se tiver uma gotinha de reputação no seu caráter, Deus vai contar com você. Porque o processo pode vir a exigir de você passar uma vergonha desgramada na sociedade. Você sabe o que eu estou falando, não sabe, José? Sei muito bem. Por isso que não é para qualquer um, é para ser com resignação, submissão, o desconforto, o silêncio, o anonimato, a renúncia. Nada disso, a pequena, esse gigante da fé. Ele participou do maior projeto da história da humanidade, sem a menor preocupação com o protagonismo. Sabe por quê, Marcelo? Porque servos de Deus. Viu, irmã Hilda? Servos de Deus, de verdade. Eles não buscam protagonismo em nada. Preste atenção. Porque eles não precisam aparecer. Isso se chama sacerdócio. José não educou Jesus com discurso, com conversa, com sermão.
Ele formou o caráter do seu filho, do Filho de Deus, com coerência, com atitude, com exemplo, a partir do exemplo de casa. Então Deus conta com servos e servas que fazem de suas casas a extensão do seu reino. Então ele pergunta a mim e a você hoje, na sua casa, Moisés, na sua casa, Antônio, Fátima, Eliana, Evelyn, Graça, na sua casa tem altar de adoração, tem dedicado tempo de oração na sua casa, você medita para a palavra, você é exemplo dia a dia, você tem temor do Senhor, ou na sua casa tem muita internet, muita rede social, muita TV, preocupada demasiada com o trabalho, correria desenfreada, ansiedade, preocupações. Saiba que Deus não vai contar com você, porque Ele conta com sacerdotes, e sacerdotes não está para ir aí para isso. Terceira lição. Nós precisamos caminhar. Terceira lição que eu acho que Deus conta com servos e servas. Reflete o caráter de Deus. Mateus 1,19. José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, decidiu deixá-la secretamente. Eu já disse aqui, eu vou repetir. Quando eu chegar no céu, eu quero conhecer muitas pessoas, encontrar muitas pessoas. Mas da Bíblia tem 3. 3 pessoas que depois que eu conhecer Jesus, conhecer Jesus, Senhor Jesus, eu aqui, Moisésinho aqui, eu falei, Senhor, tanto lá na terra, me deu um abraço aqui, Senhor, acho que eu garro o homem. Meu Deus, mas depois de Jesus, eu quero falar, cadê Natan, gente? Me mostra quem é Natan aí, me mostra quem é. Aquele ali, Moisés, ó, tá conversando ali perto de Abraão, tá vendo? Aqueles 3 ali, ó, Abraão, Isaac, Jacó, e Natan tá ali com eles, ó. Profeta corajoso, o cara com autoridade, mas ele colocou o dedo na Davi, que era rei, e falou, você é um cabra sem caráter, rapaz. Você alinha sua vida, rapaz. Porque o que você fez, bicho, você adultera com a mulher, articula para matar o seu mais fiel comandante. Cria vergonha na cara, rapaz. Um profeta com autoridade dessa vai falar isso com um rei. Aí Davi fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, Senhor. Renova dentro de mim, Senhor, um espírito reto. Tenha misericórdia, Senhor, de mim. Se torna um coração segundo o coração de Deus. É ou não é um homem admirável? Aí Jesus falou ali, o segundo cara é Paulo. Paulo vai lá, tá. Ó, Paulo e Lucas era assim, aí estão lá conversando, e eu chego no meio. Paulo, dá licença aqui, Lucas, um pouquinho. Lucas, dá licença. Nós temos eternidade, você tem eternidade para trocar de ideia com Paulo. Tudo que você já fez, ainda vai fazer. Isso aí, peraí, me empresta o homem aqui um pouquinho, cara. O apóstolo aos gentios foi o homem que já pisou na terra que mais conheceu a mente de Jesus. Sem dúvida de longe. Por isso, na minha lápide, Jesus tem a obrigação, e meus filhos, de escrever uma frase. Nada, absolutamente nada, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor, autor da minha fé. Romanos 8:39. Como não admirar um homem que disse assim, para mim o viver é Cristo. Viver é lucro. Mas o terceiro cara que eu quero conhecer, José, pai de Jesus. Cara, eu amo gente discreta, eu amo pessoas discretas. Sabe, irmã Carminha? Pessoas que é discreta,
Gente aversa a protagonismo, que gosta de se amostrar. Gente de bastidores, que faz o espetáculo acontecer e nem no crédito aparece. E eu vou confessar para vocês uma coisa, eu tenho muita dificuldade com gente que gosta de aparecer, que gosta de destaque, que gosta de chamar atenção. Então José é esse cara, o mais ilustre, importante e desconhecido da Bíblia. Não escreveu nenhum livro, nenhuma frase, nenhuma palavra, não fez nenhum milagre. No Antigo Testamento, nenhuma profecia foi registrada sobre José. A única coisa que diz respeito a ele é que Jesus viria da tribo de Judá. Mas da tribo de Judá ter milhares, milhões de pessoas. Nada a ver com José. O Novo Testamento, gente, todo cita José 14 vezes. 10 Mateus, 4 Lucas. Marcos e João, evangelista, nem sequer prestigiaram o cara com nenhuma citação. Mateus e Lucas, que cita, só fala bem na genealogia. E ele foge para o Egito. Ele é citado pela última vez na Bíblia, quando ele está com Jesus, tem 12 anos. Última vez. Me intriga isso. No primeiro milagre de Jesus, em Caná da Galileia. Eu agora estou trabalhando com os residentes da Batista, todos os milagres de Jesus, são 40. Comecei pelo primeiro, em Caná da Galileia. Maria está lá, com os irmãos, com os discípulos, José não está. Primeiro milagre do filho que ele tanto amou, ele não está lá presente, já não aparece na história bíblica. É exatamente esse homem que Deus escolhe para a mais gloriosa missão. Cuide do meu filho, José. Eduque meu filho, instrua meu filho. Foi esse cara, olha que coisa linda, gente. Foi esse cara que o rei dos reis, Senhor dos exércitos, de Deus, levantava de manhã e dizia, benção, painho. Cara, dá para entender isso, bicho. Jesus levantava de manhã, se dirigia a José e falava, benção, painho. A sua bênção, meu pai. Uma pessoa assim é muito especial para Deus, é muito especial. Sem José, Maria não teria sequer a sua missão. Eu já vi um adesivo no carro que eu me intrigo com isso. Está pregado no carro, dizia assim, tudo com Jesus, nada sem Maria. Além de ser uma heresia violenta, porque Deus não ia depender de nenhum ser humano para trazer a mais extraordinária obra para a humanidade. Eu até aceitaria assim, ó. Tudo por Maria, nada sem José. Aí eu acho que está certo. Porque se não fosse José, o projeto não tinha rompido. Porque ele poderia ter autorizado o apedrejamento dela. Nem Jesus ia aparecer. Então imagine a cena. Preste atenção na cena. Nazaré, irmã Vera, era um povoado, no máximo 500 pessoas. Devia ter 200 a 500, no máximo. Então era menos do que uma rua. Não era? Era uma aldeia, uma vila, um lugarejo. Todo mundo se conhecia. Se situe nisso. Aí uma matutinha pedida em casamento. Saindo da adolescência. A família super honrada com aquilo. Super honrada, porque um José, profissão, pede uma matutinha em casamento. Eles assumem o compromisso. Deixa eu falar para vocês, no casamento judaico, vocês entendem. A primeira etapa é assim, é uma... O pai pede a filha em casamento. A família do noivo vai pedir a noiva em casamento. As famílias acertam e acordam o casamento.
Aí é definido um dote. Tudo bem, aceitamos. Vai preparar o dote para você levar minha filha daqui. Aí o noivo tem tempo para preparar o dote. Primeira etapa. Segunda etapa, eles fazem um noivado formal. Então era um compromisso legal e religioso. Quando terminava essa cerimônia, o casal já era considerado marido e mulher. Mas cada um continuava em sua casa. Era o tempo que o noivo estava tendo para arrumar o quê? O dote. Então, nessa etapa, gente, já tinha um contrato passado para desfazer. Era divórcio. Olha como é que era sério. É nessa etapa que isso acontece com Maria. Então, ela já estava de papel passado. Terceira etapa. Aí acontecem as núpcias. Aí é a consumação. Então o noivo vai buscar a noiva em procissão. Lembra da parábola que Jesus contou das virgens? O noivo vai lá buscar a noiva na casa dela. Aí acontece a festa do casamento. Aí quando termina, marido e mulher vão para o bem bom. Eu estou dizendo que é isso? Que é o quê? Lua de mel. Aí sim é que vai acontecer relacionamento. Por isso que a Bíblia faz. José não a conheceu, porque eles estavam na segunda etapa. Então, antes de acontecer a festa da consumação, todo mundo estava participando, ia participar, Maria sai com a bomba. Estou grávida. Segunda etapa, estou grávida. José não sabe de quem é, porque dele não era. Só sabe que não é dele. Ele não estava com ela? Se não é dele, é de outro. Não é lógico? Se é de outro, é adultério, não é? Se é adultério, a pena é a morte. Se apedreja, a pena é a morte por apedrejamento. Se apedreja, reputação salva. Cumpriu a lei. Vergonha lavada. Orgulho preservado. Aí o anjo chega e diz para ele: receba Maria. Ou seja, José, carregue sua vergonha pública, nesse povoado que todo mundo te conhece. Suporte as críticas sociais que todo mundo vai te fazer. Aguente as piadinhas quando você passar na rua e todo mundo... José, tolere o julgamento. José, ature as insinuações. Sofra as discriminações que você tem que sofrer. Não fique se explicando, porque é inexplicável. Engula seu orgulho, José. Enfrente o preconceito e acredite, ela está grávida sim, ela não te traiu, ela conceberá e dará à luz do Filho do Altíssimo. E você ainda tem mais uma coisa, vai ser sua responsabilidade dar o nome a ele, e o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Receba, José! Receba, Maria! Ele só obedeceu. Porque pessoas com não fazem isso só pela reputação. Não tem preocupação com reputação preservada. Pessoas com quem Deus pode contar colocam caráter e obediência acima de reputação. Elas refletem o caráter de Deus. Olha que o caráter desse cara, meu gente. No meio da noite, ele recebe uma determinação de Deus. Pegue o menino e a mãe e parta para o Egito. Ele no meio da noite, olha a estratégia do cara, no meio da noite. Para satisfação a ninguém. Para que ninguém fique interferindo na decisão dele. Para ele não comprometer ninguém.
Porque se fosse de dia, as pessoas, a ordem era o quê? Matar as crianças até 2 anos, né? Aí chegar na parte dos parentes, falar, cadê José? Cadê a criança de 2 anos? As pessoas tinham que mentir, não tinha? Aí ele, sem para não comprometer ninguém, ele vaza de noite. Porque José era um estrategista, ele era líder na sua casa. Quando amanheceu, eles já estavam longe. Era uma viagem de turismo? Era passagem só de ida, não tinha de volta. Então entendam uma coisa, meus irmãos. Muito importante. Nossas estratégias para obedecer a Deus não anula nossa fé. Então José abandona a estabilidade, abandona o trabalho, abandona a família. Vai viver uma vida de refugiado. Terra estranha, língua estranha, cultura estranha, recomeço de vida, com tudo contra ele. Mas ele tem Deus a seu favor. E o projeto é marcha. Pense num cara, como diz o pernambucano, pense num cara arretado. José era justo, compassivo. O cara tinha o caráter de Deus se manifestando nele. Então nós precisamos muito nos dias de hoje, gente assim, sabe? Homens e mulheres que obedecem sem questionar, sem argumentar, sem querer ter razão. E, infelizmente, até dentro das nossas igrejas, é muito normal a gente constatar muito talento com pouco caráter. Muito dom com pouca santidade. Muita aparência com pouca integridade. O reino precisa de homens e mulheres como José, que refletem o caráter de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é compassivo, Deus é reto. Homens e mulheres com quem Deus podem contar, confiam, obedecem. Mesmo perdendo, mesmo chorando, mesmo sendo mal interpretados e julgados, porque homens e mulheres com quem Deus podem contar, mas aparece cedo da narrativa. É bem possível, sabe? É bem possível que o José tenha morrido antes de ver o seu filho adotivo, Jesus Cristo, ter iniciado seu ministério. É bem possível. É quase óbvio. Durante seu curto tempo, sua capacidade intelectual foi? Ele era um Paulo? Nem Paulo. Os bambambam da sua comunidade? Do pai. Não trazia, minha irmã? Mais fiel à missão que Deus lhe deu. Sabe por que a história já está na Bíblia? Enquanto o mundo, preste atenção nisso, que isso é relevante para nossas vidas. Preste atenção nisso. Valoriza visibilidade. Deus valoriza confiabilidade.
Se você quer aparecer, pode saber que Deus não conta com você. Você está fazendo tudo à toa. Não está chegando no trono da graça. Deus não quer gente que gosta de visibilidade. O pai de Jesus era um pai de família de caráter, homem íntegro. E Deus quer contar com homens e mulheres íntegros de caráter para implementar o seu reino. José era perfeito? Era pecador? Como todos nós somos. Quando ele foi ferido, ele respondeu com misericórdia. Quando ele foi machucado, respondeu com bondade. Quando Deus o desafiou, ele respondeu com obediência. Quando ele foi tentado, e foi muitas vezes, ele respondeu com santidade. Quando ele foi questionado, ele abaixou a cabeça, agiu com humildade. Quando ele foi convocado por Deus, a resposta de José foi de extremo comprometimento. Deus não quer nem procura gente perfeita. Ele procura gente íntegra, gente de caráter, gente preocupada com a aparência. Gente despreocupada com performance espiritual. Entenda isso. Gente despreocupada com teatro religioso. Gente despreocupada com microfone na mão. Púlpito, plateia, aplauso. Deus busca servos com quem ele possa contar. Servos que choram com os que choram. Pessoas que sofrem. Servos mansos, provados. Servos humildes, quando são honrados. Porque às vezes a pessoa ganha um títulozinho e acha o cara. Deus não tem fome de justiça, de andar em justiça. Servos misericordiosos quando são feridos. Servos puros. Não contaminados com essa imundície do mundo que nós vivemos. Servos pacificadores diante de tantos conflitos do mundo. Servos fiéis, que não relativizam princípios e valores ensinados pelo filho do carpinteiro de Nazaré. Se você relativiza, saiba que Deus não conta com você. Preste atenção, eu quero terminar dizendo para você. E para mim, Deus não conta com gente que fica dizendo para ele o que ele já sabe, que ele é. Meu irmão, não faz isso. De ficar dizendo para Deus uma coisa que ele já sabe que ele é. Não diga para Deus o que ele já sabe. Isso é teatro. Diga para Deus, conte comigo, Senhor. Porque eu preciso dado, sou um pecador, preciso fazer sua vontade. Auxilie, Senhor. Em ser uma pessoa que faz diferença, Senhor, dentro da minha família. Dentro da minha igreja. Nesse mundo caído, Senhor. Conte comigo, Senhor. Na minha infinita incapacidade. Em nome de Jesus. Amém.